uma preocupação. Será que ele vai conseguir andar? Será que ele tem dificuldade para escutar, para enxergar, para se sociabilizar? Mas será que a gente se preocupa com uma outra coisa, que é a capacidade de engolir? Né? Essa dificuldade de engolir aparece não só com o processo de envelhecimento, mas aparece com muitas doenças. O indivíduo, por exemplo, tem um derrame, ele tem essa dificuldade. Os pacientes que têm Alzheimer podem ter essa dificuldade, os pacientes que têm Parkinson, pacientes que usam muito remédio. Então ele começa a ter dificuldade para engolir e ele não faz a colocação da comida para o lugar certo. E muitas vezes essa comida vai para o sistema respiratório. O que pode acontecer, doutor? Mas ela pode, indo para o sistema respiratório, ela pode gerar, além daquele desconforto, que é o indivíduo que começa a tossir e ficar engasgado, pode dar falta de ar e pode dar pneumonias de repetição. Tá? Então a gente vê muitos indivíduos idosos que têm pneumonia assim, 3, 4 vezes por ano e a gente fala, bom, mas por que tem isso? Será que ele tem uma imunidade baixa? Não, é muitas vezes pela capacidade, pela habilidade em fazer a deglutição de maneira adequada. O que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar atenção, o que o idoso ele tem que fazer para evitar esse tipo de situação? Muitas vezes não é só o idoso, viu? Muitas vezes é a família que tem que estar prestando atenção. O engasgo quando come na mesa é comum, não é esse o grande problema, mas quando esse engasgo começa a ficar muito frequente, a gente tem que ficar alertado. E lembrar uma coisa, o líquido, por exemplo, um copo d'água é muito mais fácil você engasgar com um copo d'água do que, por exemplo, com uma sopa pastosa. Então, assim, o líquido e os sólidos, por exemplo, uma farinha, o arroz, o feijão, tem mais chance de o indivíduo engasgar. Então, a consistência dos alimentos é uma coisa importante, né? Quer dizer, fazer uma consistência mais pastosa, né? Que a gente chama da grudenta, né? Quer dizer, que o indivíduo consegue sentir isso na boca e fazer o movimento adequado. A outra preocupação é não ingerir grande quantidade de líquido junto, porque pode aumentar a quantidade do refluxo, e isso é um grande problema, que o refluxo de novo vai dar pneumonia. E uma coisa importante, não coma e já deita rapidamente, né? Coma e dá um tempinho, porque isso é extremamente importante para que ele não tenha muito desse refluxo. Tem também a questão da prótese, ou da famosa dentadura também, como lidar com isso? Você vê que muitos dos nossos idosos, eles não têm dentes e têm prótese. E essas próteses, elas são, na maioria das vezes, mal adaptadas. Elas deveriam estar sendo readaptadas de acordo com a mudança da característica da boca. E o que é que acontece? O indivíduo muda a boca, mas ele não mudou a prótese. Então a prótese fica balançando, não fica bem aderida, e aí o que acontece? O indivíduo vai usar a prótese para passear, para ir para a igreja, e tira a prótese para comer. Quer dizer, isso faz com que ele tenha uma mastigação ruim e vai engasgar muito mais. Tá certo. Eu não sei se eu ouvi direito, mas me parece que o Soler tem alguma pergunta do estúdio, não sei se é isso. Você tem alguma pergunta, Soler? Tenho sim, Eduardo. Em relação às vezes a pessoa idosa, ela não quer comer, né? E a gente reputa isso talvez, tá desanimado, não gostou da comida. Isso pode ter a ver também com essa disfagia, doutor? Pode sim, Soler. Eu acho uma coisa importante essa que a gente chama de anorexia, é a falta de um apetite, né? Isso tem a ver um pouco com o envelhecimento, porque a língua fica muito lisa e o indivíduo não tem o mesmo sabor. Aquela feijoada que ele comia com tanto gosto não tem o mesmo sabor que ele tinha antes. E uma outra coisa, os remédios que muitas vezes o indivíduo idoso utiliza tiram o sabor dos alimentos. Então você imagina, já tenho dificuldade para engolir, já tenho dificuldade para mastigar e eu já tenho dificuldade para sentir o gosto. E aí eu vou começar a comer menos, vou ter mais desnutrição, e a gente sabe que desnutrição é um grande problema entre os pacientes idosos. Por isso que a família, então, tem que estar atenta também nessa questão, né? A família é ela que dá o sinal amarelo ali, olha, vamos lá, gente, ele não está comendo bem, ele não está gostando das coisas que ele gostava antes, não está mastigando bem e está engasgando bastante.